E no dia do casamento, foi o dia que eu conheci minha sogra, meu sogro, o dia que eu conheci o Jorginho, meu cunhado. E aí saio de escolta rumo à cidade de São Pedro de Alcântara. Saio de escolta, eles fecham a rua, viatura aqui, viatura ali, fecharam a quadra, encostaram o bonde de ré e desço eu algemado, de marca-passo, de laranjado, careca. Aquela situação, né? Todo mundo, e meu sogro e a minha sogra ali no cartório. Foi neste ambiente, nesta logística que eu conheci o meu sogro e a minha sogra. Uau. Só que até ali eu tava ainda com aquela muralha em volta, sabe? Lendo a Bíblia, mas ainda com a guarda bem levantada, assim, né? Aí o meu sogro chega, me dá um abraço e fala: hoje eu não tô perdendo uma filha, hoje eu tô ganhando mais um filho. Uau! E aí quando ele falou isso, as lágrimas veio e eu falei: um cara que tem uma filha só e tá entregando para um casamento com um cidadão nestas condições, né? Tive que abraçar ele assim, né? Porque tava algemado e falei, tem algo mais, né? Eu tenho que entender o que eles estão vivendo. Irmãos, assista comigo a mais um testemunho impactante que eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Makir Podcast. Então assista esse corte comigo aqui e depois assista o episódio completo no canal Makir Podcast. Vamos ver o vídeo. Chegou a juventude e comecei a balada, festa. E aí a gente começa a conhecer pessoas. Nós começamos a conhecer pessoas. E as pessoas que nós começamos a conhecer, elas têm o poder de te influenciar. Ainda mais você numa formação, né? Conhecendo, desbravando o mundo. E foi o que aconteceu comigo. E assim foi, então eu entrei no crime. Me envolvi na criminalidade. Foram meses de crime até vir uma condenação. Veio a prisão e veio uma condenação de 81 anos. Foi na primeira vez que você caiu? Sim, foi. Eu fui descoberto porque até então, na minha cabeça, nunca ninguém sabia, porque existia um Rogério com dupla personalidade. Existia um Rogério para a família. Entendi. E existia um Rogério fora de casa. Este Rogério dentro de casa era um cara amoroso, um filho cuidadoso com os pais, enfim. Só que o Rogério fora de casa era um Rogério ambicioso, um Rogério violento, era um Rogério que a família não conhecia, né? E esse Rogério, quando foi preso, foi descoberto, né? Fui descoberto do crime que eu estava cometendo, fui preso. E fiquei 18 dias preso e por falta de provas fui solto. Só que juntaram-se mais provas e saiu um novo mandato de prisão. Voltei a ser preso 90 dias depois. Fui preso numa quinta e no domingo fugi. Cortei as grades e fugi. Fiquei, acho que uns 4 meses foragido novamente, até que fui preso novamente. Tava em Blumenau, chegando em casa, um policial vestido de morador de rua, com um carrinho deste de supermercado cheio de papelão, na porta do prédio. Quando eu parei o carro na porta do prédio, ele veio, eu achei que ia pedir um dinheiro, alguma coisa, baixei o vidro, né? Aí ele chegou perto assim, deu uma olhada, identificou que era eu, tirou a pistola, polícia. Já era. Aí eu, né, calma, o que tá acontecendo? Não, e tal. Eu já tava com um documento falso, já tinha assumido uma outra identidade. E aí eles falando Rogério, e eu não conheço, mas... Né, na época a tecnologia não era tão avançada. E aí fui levado para o presídio de Blumenau. Aí como eu já tinha uma fuga, então quando eu já cheguei, né? Já cheguei sendo um cara olhado com outros olhos pelo sistema. Me levaram por uma cela, chama-se cela de segurança máxima, que tinha um lugar isolado. E aí então eu fiquei, isso foi numa quarta-feira, fiquei quarta e quinta sem comer, porque era tudo novo aquilo ali pra mim. Então, sem comer, bati na porta e chamei o agente. Falei, e aí, como faz pra comer? Eu tô já aqui 2 dias e a família que traz, o advogado, como é que funciona aqui? Tá sem comer todo esse tempo? Vou trazer um alimento pra ti. Aí eu fiquei pensando, falei, o que esse cara vai trazer, né? E aí, ele chega com a embalagem de embalagem de arroz, com
toda a comida jogada ali dentro, arroz, macarrão, feijão, tipo uma lavagem assim, sabe? Cara. Me entregou pela portiola, abriu a portiola e me entregou aquele saco pela portiola, assim. Eu peguei aquilo, fiquei em choque. Uau. Eu fiquei em choque com aquele pacote na mão, olhando aquela comida ali dentro. E já no automático, me recordei dos momentos da minha casa, né? E aí eu me vejo com uma sacola, uma embalagem na mão, com aquela... ter que comer com a mão, assim, sabe? Então foi o primeiro impacto que eu tomei. Falei, agora você vai ter que enfrentar uma realidade que você não conhecia. E realmente eu não conhecia. Quando eu cheguei naquele lugar, pra mim, arroz era arroz, feijão era feijão, pão era pão, né? Banho era banho, né? É outro mundo, é outro dialeto. É outro dialeto, é outro planeta, né? É muito fora da realidade do que uma pessoa pode imaginar. E aí, se você troca os nomes, já é cobrado. Então, você tem que fazer... E aí, diante dessas cobranças, que eu imaginei? Falei, vou levantar uma muralha de proteção em volta, né? E vou me proteger da forma que dá. Porque eu já tinha ouvido falar de como era o sistema. Porque apesar de eu ter participado deste crime, eu não vivia, eu não era de favela, não tinha esse envolvimento. Então, era um universo muito novo para mim. E aí, então, levantei uma muralha de proteção e falei, a partir de hoje, aquele que passar na minha frente, eu vou pegar de porrada e, né, vou conquistar o meu respeito daquele jeito. E foi assim que aconteceu. Já logo nas primeiras semanas, no primeiro dia que eu fui pra galeria, já teve um box, né? Então, quando chega um que eles perguntam, é primário? Aí, é primário. Aí sempre tem aquele que vem pra sacanear, né? Aí teve um que veio e falou assim, é primário? Aí eu falei, tô chegando hoje. Vai ter que dormir comigo essa noite. Aqui, ó. Toma. Já capotou, né? Já... não dá pra brincar, era brincadeira. Já Ninguém pra falou que mostrar era brincadeira. Ninguém falou que era brincadeira, né? E aí, fiquei, acho que 40 dias em Blumenau. E devido à repercussão que deu o motivo da minha prisão, já me mandaram direto para Balneário de Blumenau para Florianópolis, para um presídio realmente de segurança máxima, RDD. Fui para lá eu fiquei 8 meses sozinho numa cela. 8 meses sozinho. Nesse período de 8 meses sozinho, quase todos os dias quase toda semana eu saía para audiências, né? Daí eu tive várias audiências. Fui nas audiências, voltava, ia nas audiências, voltava, até que veio a condenação. 81 anos. 81 anos. O oficial de justiça que veio trazer a condenação pra mim falou, fica tranquilo. Puxa 30 não vai ficar 81 anos, tá maluco? Você vai ficar só 30. Que idade isso, Rogério? Ajudou pra caramba, 23 anos. Nossa. 23 anos. Aí, fiquei mais alguns meses ali, até fechou o período de 8 meses, me levaram para uma outra ala. Nesta outra ala que eu estava, fiquei 10 dias nessa ala e já programei uma fuga. Já mapeei o ambiente, vi que tinha uma parte que era vulnerável, mapeei uma fuga. Naquela tentativa, 5 conseguiu ir, mas eu não consegui. Então, retorno lá para a máxima de novo. Voltei para a máxima, fiquei mais 60 dias, me levaram para um lugar que chama-se Cote, também em Florianópolis, que é uns containers de lata. Na época do calor, aquilo é horrível, tu soa parado assim, né? E aí fiquei mais alguns dias lá, tentei uma outra fuga lá novamente, não deu certo, me levaram pra máxima novamente. E aí eles viram que se me deixassem ali de um jeito ou de outro, uma hora eu ia conseguir, então me levaram para São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara é... Lá na máxima, lá da... Isso, lá fica na Grande Florianópolis também. Mas na época era a penitenciária mais segura que tinha no estado de Santa Catarina. Portanto que até hoje ainda não teve fuga de lá, né? E aí me levaram pra lá. E aí quando eu chego lá, uma realidade horrível, né? Os pavilhões gigantes, estilo central, assim. Os pavilhões gigantes, 100 e poucas pessoas cada pavilhão, cada galeria. Então quando descia pro pátio, aquela muvuca, aquela situação toda. E na época tava se formando ainda um grupo criminoso que tem uma sigla aqui no estado. Tava se formando, tava em fase de expansão, e existia muita guerra entre cidades, bairros. Então você tinha que escolher um grupo de pessoas para você conversar, porque se você conversasse com um grupo de pessoas e depois fosse conversar com outro, eles imaginavam que você estava de leve trás. Sim. E nesse de leve trás, eu vi muitas pessoas morrer no pátio ali por este motivo.
por acharem, deduzirem que o cara tava levando informação de um grupo ou outro. E por ser de Balneário já, né? Porque Balneário tinha uma cadeia velha aqui que era muito mal falada por algumas coisas erradas que o povo fazia. Por ser de Balneário Camboriú, quando tu chegava em Florianópolis, já tinha aquela, né? Já tinha aquela rejeição. Então, eu já tive que provar que eu não fazia parte de grupo nenhum daqui de Balneário Camboriú. E aí, fui ganhando meu espaço, mas aqueles que se atravessavam... E aí, comecei a esquecer da liberdade, comecei a esquecer da rua. Eu comecei a viver aquele mundo, né? Comecei a viver aquele mundo. E diante de viver aquele mundo, eu comecei a perceber que algumas pessoas tinham medo de mim, né? Tipo, me respeitavam porque tinha medo, né? E uma determinada vez, um agente também falou para um outro interno: pô, tá me incomodando? Se você continuar me incomodando, eu vou te botar lá pra morar com a mãe. Começa a me incomodar, eu te boto pra morar com a mãe. E aquilo, o ego, sabe? Simpático, mas violento. E aí, né, nesses períodos de muita castigo, muita briga, morrendo muita gente lá na penitenciária, teve em 40 dias, foi assassinado 16. E a minha mãe, desesperada, né, começou a procurar toda igreja que ela via de porta aberta, ela entrava e pedia: orem pelo meu filho, ora pelo meu filho. E desespero, porque, né, sabia que ela chegava para me visitar numa unidade, eu já não estava mais ali, estava em outra pagando castigo. E chegavam lá, já não estava mais lá, já estava em outra. E assim eu passei todas do estado. Determinado dia, ela chegou e falou para mim: fui falar com a moça que tá orando por você e ela te conhece. E eu falei: me conhece? Orando por mim, me conhece? Como assim? Mas aí eu falei: não tem condições, como é que eu vou conhecer, né? Não faz parte do meu vínculo de conhecimento a pessoa da igreja. Daí ela falou: não, ela te conhece. E eu falei: qual é o nome? Ela falou: Franciele. Eu falei: Franciele? Eu não conheço nenhuma Franciele, né? A que eu conheço não tem condições de ser da igreja, assim, né? Minha mãe não é uma pastora e tal. Eu falei: não, então não é. Aí eu falei: não, então não é. Daí ela falou: não, mas ela te conhece. Eu falei: se informa se ela é mãe de um menino assim, um alemãozinho e tal. A mãe: vou perguntar, vou me informar. Na outra visita ela veio e falou: é ela mesmo. Ela falou que te conhece e tal e tal. E eu falei: olha só, né? Vai vendo. E aí, mandei um recado pela mãe pra Fran. É que, na verdade, pastor, nós nos conhecemos antes dele preso. Nós acabamos tendo um relacionamento rápido, né? A gente acabou ficando junto ali um tempo antes dele preso. Quando eu também estava envolvida com coisa errada, né? A pastora também tem. Passei por esse caminho também. Sério, pastor? Nós passamos, infelizmente, a gente foi criado muito numa família disfuncional. E aí começamos esse negócio de festa e balada e um dia me apresentaram uma pessoa que me levou para esse caminho, né? O negócio do dinheiro fácil, né? De ostentação e festa e balada. E aí eu emprestei meu carro a primeira vez, né? E aí ali você vai conhecendo, vai se afundando, né? E eu fiquei 3 meses. Só que antes bem no início, eu conheci ele. Então, só que eu não sabia que ele... Pra mim, ele era um cara de família, bem certinho e tal. Entendi. E nós nos conhecemos só que nós não tínhamos nada sério, né? Enfim. E aí, quando eu comecei a me envolver nesse né? Eu emprestava meu carro, eu fiz fuga, né? Pra bandido, assim, eu dirigia, né? Sim. E aí... a gente acabou se afastando e eu não soube mais dele. Acabei indo por outro caminho até a polícia, né, pegar. Quando meu carro caiu, eu não estava junto nesse dia. Nós fomos para a delegacia, enfim, passamos a noite lá. E ali eu tive um choque de realidade, né? Tô indo para um lugar que é o fim, né? E ali eu parei porque daí já entrei com 3 processos, né? Formação de quadrilha, porte ilegal de arma e falsificação lá porque a tarjeta do meu carro, ela tava diferente do documento, né? E ali eu acabei me afastando, né? Daí eu não soube mais nada dele. Depois, aí eu tive a primeira audiência em março. 7 meses depois que a polícia pegou, eu tive a audiência em março. Em abril, eu tive um encontro com Jesus. Então, eu estava no começo das investigações e tudo mais, né? Eu tive a primeira audiência com o juiz, né? Os 2 rapazes atrás de mim, que estavam um deles não estava envolvido, né? Acabou pagando, assim, por ser parente, por ter citado o nome. E aí,
dia 28 de março eu tive a primeira audiência no Fórum de Balneário e dia 14 de abril eu tive um encontro com Jesus. Então, ali foi parado tudo, né? Mas ele ia adiante, né? E aí eu nunca mais soube dele, soube que ele tinha sido preso em setembro do ano anterior. E aí eu tive um encontro com Jesus em Curitiba, né? Então eu comecei com muita intensidade, né? E aí passaram-se 6 anos, eu já estudei teologia, eu mergulhei mesmo, né? Buscando ao Senhor de todo o coração, sobe monte, desce monte, primeiro pela conversão da minha família. E aí eu comecei a orar por um esposo. Comecei a orar, né? E aí uma irmã uma vez falou assim pra mim, Fran, eu quero que você ore por um rapaz que tá preso. A família tá desesperada, né? Ele tá para ser transferido pro Mato Grosso. Já sofreu várias tentativas de assassinato lá, né? E eu preciso que você ore. Me deu o nome dele, eu falei, não, deixa que eu vou orar. E comecei a orar, me envolver com a história sem saber quem era. Quando deu exatamente 1 ano que eu orava pela vida dele, ela sempre me mantendo informada, foi de transferência para tal lugar. A família tá assim. Eu falei, não, vamos continuar firme. Deus vai fazer uma grande obra na vida desse homem. E tal. Quando deu 1 ano, foi exatamente nesse 1 ano, meu irmão, ele teve uma queda ali de 4 meses, que ele até contou aqui, né? Ali foi para Deus estruturar tudo, né? E aí eu e a Fábio começamos a buscar na madrugada e nós íamos nas esquinas lá onde meu irmão tava, estendia a mão, né? Liberta ele, aquela coisa toda. E nessas buscas desses 4 meses, nós fomos numa vigília na Nova Camboriú ali. E numa dessas buscas, a Fábio falou assim, Fran, a gente não pode ficar aqui. A gente vem rápido e tem que voltar para casa, porque teu irmão, a gente não sabe como ele vai estar. Eu falei, não, tudo bem. Era 11 horas da noite. Chegou eu, ela e a Maria Helena. Como conheceram ela, foram empurrando nós ficamos lá na frente, arrumaram 3 cadeiras. Chegamos às 11 da noite, saímos às 5 da manhã. A glória de Deus tomou aquele lugar e ali desceu a primeira profecia, a primeira palavra profética a respeito dele, né? Deus tomou a vida dela e falou assim, tô eu abrindo um caminho para você nesses dias. Porém, você vai trilhar um caminho de espinhos. A igreja não vai te entender. Você vai ser julgada dentro da tua igreja. Recebi aquela palavra no sábado. Na segunda-feira, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na Fundação Cultural e tal. E eu falei, meu Deus, deve ser isso que as pessoas vão me julgar, né? Por festa rural, música, né, secular, aquela coisa toda. Mas não. E na época eu orava por um pastor, né? Eu já contei isso pra ele, né? Na época eu orava por um pastor de outra denominação. E ela falou isso. E aí fui pregar nessa casa de oração da irmã Sônia, dias depois dessa palavra. No final do culto ela me chamou, ela falou assim, eu tô com a foto do rapaz que você ora. E a família tá toda aí, vem cá que eu quero te mostrar. Quando ela abriu a Bíblia que eu vi que era ele, eu falei, não acredito. Esse é só Jesus mesmo. E aí a família veio, conversei com a mãe dele, com a irmã. E aí foi onde ela foi lá para falar. Ela visitou ele na terça de manhã. Isso foi segunda noite. Foi muito rápido. Eu recebi as palavras ali. E na terça de manhã a mãe dele foi visitar ele. Daí foi quando ela foi lá e perguntou se ele me conhecia. E ela falou assim, ele queria que tu escrevesse para contar como é que tá a tua vida e tal. Eu falei, não, eu escrevo. E aí eu escrevi a primeira carta contando o meu testemunho. Mas nunca que eu queria. Porque eu sabia quem era, né? Jamais. Eu não tinha intenção nenhuma. Deus sabe disso, né? Eu falei, não, né? Nunca. Eu falei, essa alma vai ser preciosa pro Senhor. Mas nunca que eu queria pra mim. Mas eu queria encaminhar a família. Escrevi a primeira carta, ele recebeu, mas ali eu não falei da minha vida pessoal. Ninguém sabia que eu era solteira, que eu estava em santidade, buscando ao Senhor. Eu recebo a carta dela, ela falando o que Jesus tinha feito na vida dela. E que estava em santidade há 6 anos, aguardando que Deus preparasse o pastor para ser o esposo dela. Eu mandei, já achou, tá preso, só vem buscar. E aí, o pastor por quem eu orava? Eu dizia, não é o pastor. Essa pessoa me liga e fala assim, olha, eu vou estar pregando hoje, o Espírito Santo mandou eu convidar algumas pessoas e tal. E eu fiquei bem feliz, eu falei, porque eu tava orando, eu falei, Senhor, desvenda tudo isso. Eu falei, é hoje, né? E aí ele pregou e no final ele disse assim, e eu preciso contar algo pra vocês, senti no coração de contar algo. Deus revelou quem é a minha esposa. E eu pensei, né? Deve ser eu. Na minha mente, né? O Espírito Santo pediu pra me convidar algumas pessoas e tal, e agora eu tô sentindo no coração de falar. Muito de Deus, assim, sabe?
falou assim, é uma pessoa maravilhosa, já conversei com ela, a gente vai noivar e vai casar. Tanto é que noivar e casar assim muito rápido. Uhum. Eu saí de lá e falei, meu Deus, o meu marido é um preso. E agora? Ali Deus tirou. Não é aqui. Uhum. Né? Tu acha que vai pegar alguém prontinho? Uhum. Vamos lá. Vamos pra olaria, né? E aí eu tava num culto, numa casa de oração, e Deus levantou uma irmã para falar assim, ó, Deus está mandando você assinar um papel que ele já assinou no céu. Uau. Vai. Aí eu disse, eu vou ter que ir. Amém. E aí eu fui, né? E aí é nosso primeiro reencontro depois de quantos anos mesmo? Deu 6 anos de conversa, 7 anos, né? E já fazia 7 que tu tava na tranca? Já fazia 7. Ao total, quanto na tranca? 18 anos. Aí a mãe chega, fala da Fran, contando o que Jesus tinha feito na vida dela. Ela me escrevendo umas cartas, que nós temos essas cartas até hoje guardadas. Evangelizando aos extremos. Ao extremo. E aí eu né, escrevi um monte de piadinha na primeira, na segunda carta, na terceira carta, e ela não me respondia o que eu perguntava. E aí escrevi uma, escrevi duas e tal, e até que numa determinada vez a minha mãe chegou braba comigo, né? Só que nesse período de antes da Fran chegar, tinha dias da visita que a minha mãe chegava visitar ela, meu pai, e às vezes a minha irmã, e na hora de eles irem para casa, eles falavam, semana que vem nós estamos aqui. Só que eu pensava, caramba, semana que vem, provavelmente essa semana, eles vão ligar para vocês para vir buscar só o corpo do filho de vocês, né? Porque eu tive 42 confrontos dentro da unidade. Tive 42 PAD por briga. Então, né, eu rindo por os dentes rindo, a boca rindo, mas o coração sabendo que quando fechasse a tranca podia... Na treta, às vezes por medo, né? Às vezes por medo ou por vingança de ter tantas brigas e tal. Então eu tava sabe, no fundo do poço mesmo, assim, falando. E aí a mãe chega com a Fran e ela chega numa quinta-feira e fala pra mim assim, tu foi me escrever carta de amor pra pastora? Eu te conheço, cara. Eu falei, tá dando essa bronca em mim. Por quê? Tô te dando essa bronca porque ela semana que vem vai vir te visitar. Eu falei, tá de brincadeira. A minha mente já, né? E aí ela falou, vai vir. Quando foi na outra quinta-feira, chega o pai, a mãe e a Fran, hein? Aí vem o pai, me dá um abraço, a mãe me dá um abraço. Eu vou na direção dela, ela estica a mão bem longe, assim. Paz do Senhor. Aí o pai e a mãe já ficaram, acho que uns 10 ou 15 minutos com nós e já pediram pra sair. E nós ficamos conversando. E aí ela começou a falar do que Jesus tinha feito na história dela. E aquele brilho que ela falou que viu no espelho, eu vi nela. Uau. Eu falei, uau. E era diferente. Ela falava do Espírito Santo e de Jesus e os olhos brilhavam de uma forma diferente. E aquilo me deixou completamente confuso. Porque nós tivemos um relacionamento rápido no passado, mas eu não tinha visto aquele brilho que ela mostrou pra mim naquela visita. Conversamos da primeira visita, na outra semana ela retornou, nós conversamos de novo. E aí eu voltava pra cela, e a cela que eu estava tinha um rapaz que morava lá, era só 2 por cela. E nós éramos tretados, então dividíamos o mesmo espaço por obrigação, assim. Mas não tinha, né? E aí como que eu vou ler a Bíblia? Até porque eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Nunca tinha, né? E aí ela falou de Daniel, falou de Esther, e aí eu para poder ter assunto com ela também, eu tinha que ler. Porque, né, ela não falava outra coisa, eu queria saber de Camboriú, e ela, Bíblia. E aí, para poder ter assunto com ela, eu arrumei uma Bíblia e lia de quebradinha para ninguém ver e achar que eu tava lendo ali, tava sendo uma parte vulnerável, né? Ele é vulnerável nesta área, então vamos por esse lado aqui. E aí, esperava ele dormir. Quando eu via que ele dormia, eu dobrava meu joelho, conforme ela me falava. Dobrava meu joelho e falava, pai, eu não sei falar contigo. Então, Pai nosso que está no céu, e eu cuidando para ver se ele não olhava para baixo, porque eu dormia na cama de baixo e ele na de cima. E assim foi o processo foi acontecendo, né? E assim foi acontecendo. Mas eu ainda buscando ler a Bíblia
para poder conquistar o coração dela, claro, né? Tava buscando um conhecimento da palavra, da leitura, do livro, mas não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, não tinha tido uma revelação, não tinha sentido o arrepio. 3 meses que ela estava me visitando e me evangelizando e me falando ferrenhamente do amor de Cristo, uma nova transferência. E aí, então, me transferiram para São Pedro de Alcântara, novamente. Voltei lá para São Pedro de Alcântara. E aí, chego lá, falei, vou aproveitar essa oportunidade de mudança de penitenciária. Chego do outro jeito. E vou chegar totalmente do outro jeito. Já cheguei na São Pedro, já cheguei de uma... né, cabeça baixa, já não sendo mais arrogante com ninguém, já sim senhor e não senhor. E eu falei, o que tá acontecendo? Não é o Amã? Oh, sim senhor e não senhor. Aí eu chego... Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar e aí ir pro pátio levar a Bíblia, né? Tinha uns que me conheciam do passado, que me via assim e falava, alguma coisa tá acontecendo, né? Tem alguma coisa de errado para estar com a Bíblia, tá se escondendo atrás da Bíblia. Sim. É a primeira coisa que se fala dentro da unidade, tá se escondendo atrás da Bíblia. E aí comecei a fazer louvor e culto no pátio. E aí a Fran me orientava. E aí, assim foi, até que um dia chegaram e cortaram. Ó, não pode, aqui é uma facção só, então vocês se juntam nesse canto aí, eu não sei se vocês realmente estão falando de Bíblia, ou se estão a fim de montar um motim para derrubar a facção que cuida do pátio e tal, e então não pode. Eu falei, não, ok, né, vamos que vamos. Só que aí veio o Dia das Mães. Veio o Dia das Mães e eu falei... vai ser o dia que eu vou pegar todos, porque nós sabemos com a figura materna dentro da unidade é respeitada, né? Então descemos no domingo, Dia das Mães, e eu chamei todo o pátio, 115, 120 pessoas mais ou menos. Falei, rapaziada, hoje é Dia das Mães, cara. O que vocês acham de nós fazer uma oração em agradecimento, né, pela vida das nossas? Porque de uma forma ou de outra elas estão sempre orando por nós, pedindo para que Deus cuide deste lugar e tal. Não, demorou. Fez aquela roda gigante, né? Aí oramos ali e ao término, o disciplina da galeria veio na minha e falou, ó, se tu quiser chamar alguns para vocês fazer o culto de vocês no canto ali, tal e tal, tá liberado, fica tranquilo e vai que vai. Ou seja, o mesmo que falou que não, foi o mesmo que voltou a falar que sim, né? Eu buscava mais para tentar entender o universo dela, porque eu via a transformação e o posicionamento dela. O quanto ela não retrocedia, não existia meio termo, né? E assim foi por 1 ano e 7 meses, né? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, até que marcamos a data do casamento. E no dia do casamento, foi o dia que eu conheci minha sogra, meu sogro, o dia que eu conheci o Jorginho, meu cunhado. E aí, saio de escolta, rumo à cidade de São Pedro de Alcântara. Saio de escolta, eles fecham a rua, viatura aqui, viatura ali, fecharam a quadra, encostaram o bonde de ré e desço eu algemado, de marca-passo, de laranjado, careca. Aquela situação, né? Todo mundo, e o meu sogro e a minha sogra ali. No cartório, foi, né? No cartório, foi neste ambiente, nesta logística que eu conheci o meu sogro e a minha sogra. Uau. Só que até ali eu tava ainda com aquela muralha em volta, sabe? Lendo a Bíblia, mas ainda com a guarda bem levantada, assim, né? Aí o meu sogro chega, me dá um abraço e fala, hoje eu não tô perdendo uma filha, hoje eu tô ganhando mais um filho. Uau! E aí quando ele falou isso, as lágrimas veio e eu falei, um cara que tem uma filha só e tá entregando para um casamento com um cidadão nestas condições, né? Tive que abraçar ele assim, né? Porque tava algemado e falei, tem algo mais, né? Eu tenho que entender o que eles estão vivendo. E aí então casamos, né? Eu rio que o juiz perguntou para mim, é de livre e espontânea vontade que você tá aqui? Tinha 2 na porta de fuzil, o outro na janela. Na volta, depois voltando, um agente começou a falar pro outro,
tu não vai mais fazer escolta de casamento. Tu não pode fazer esse tipo de coisa. Onde é que se viu, rapaz? Chorar num casamento? Tá de brincadeira com nós? E aí, então, tinha uma galerinha ali que era barra pesada, assim, igual eu era no passado. E eu comecei a falar de Jesus pra eles e tal. E enfim, gerou uma conversa. E eles começaram a entender que Jesus podia fazer muita coisa na vida deles, mesmo que me cobrava. Tá fazendo nada na tua, cara, né? Tá falando de Jesus aí, que Jesus faz... Continua trancado. Continua na mesma coisa, se fosse assim, então você tava solto. Eu falei, cara, mas eu tô falando de uma liberdade espiritual, cara. Uhum. Você pode estar fisicamente preso, mas espiritualmente você tá liberto, cara. Ah, não consigo entender. E aí, então, o que a Fran me ensinava, eu passava pra frente. E nesses dias teve um campeonato de literatura, que chama-se Literatura no Cárcere. Uhum. E aí eu escrevi algo que chamou a atenção eu tenho uma letra quadradinha desenhada, eu escrevi as cartas para a Fran assim, e aí eles fizeram um convite se eu não queria participar desse campeonato de literatura de nível nacional dentro das unidades, só para as unidades. E aí eu participei, e a redação que eu fiz foi uma das redações que foi bem pontuada. Então a juíza de São Cristóvão do Sul veio para ter um tete-a-tete comigo, para saber de onde eu tinha tirado aquela ideia, quem eu era e tal. E aí, nós sentados assim, ela, e aí, o que aconteceu? Como assim, né? De onde você tirou essa ideia? Aí eu falei, olha, quando comecei a contar a história para ela, falei, uma pastora entrou na unidade e me falou de Jesus, e de lá para cá eu venho. Aí ela olhou para mim, pô, que mulher abençoada, e essa pastora anda onde hoje? Eu falei, hoje ela é minha esposa. Não acredito. Uau. É sério? Eu falei, sim, hoje ela é minha esposa. Ela pegou o telefone, ligou pro fora e falou, desmarca todas as minhas audiências aí pela manhã, porque eu vou me demorar aqui na penitenciária. Puxou o notebook, abriu na minha frente e falou, quero ouvir tua história. Uau. E aí eu contei pra ela, e ela aqui, ó, tudo que eu falava, ela acompanhando pra saber se eu tava realmente falando a verdade. Uhum. E aí, algumas coisas eu via a lágrima no canto do olho dela, né? Ao término, ela fechou o notebook e falou, eu vou te ajudar. Eu vou pro fora agora e vou ver o que eu posso fazer por ti. Mas eu vou te ajudar. E foi. Mas tantas palavras que a gente já tinha ouvido de vou te ajudar, e nunca acontecia nada. Dia 23 de setembro de 2021. 23 de setembro de 2021. Quando foi 5 horas da tarde, um policial penal chamado Seu Tarzan veio com um papel na mão, assim, aos berros. Aí, Amã! Eu olhei pra ele assim e falei, a juíza mandou te soltar, cara! Eu travei, porque eu não tinha perspectiva de liberdade. Imagina! Sabe? Já tava quanto na tranca? Já tava, uns 15 anos já. E aí eu travei. Eu falei... Aí eu tentei falar, a voz embargou, não saía. Aí ele falou, a juíza mandou te soltar de 7 dias, te deu tua progressão de regime, agora você está no semi-aberto, e você quiser já pode sair agora. E eu não conseguia falar, posso te dar uma ideia? Eu falei, por favor. Ele falou, vou ligar para sua família, para eles viajar durante a noite, que eu sei que é lá do litoral. E amanhã, 6 horas da manhã, eu estou de plantão e eu te prometo que eu te solto amanhã às 6 horas da manhã. Porque se tu vai sair aqui, tu não sabe nem para onde vai. E realmente, né? Sim. Perdido. E aí eu só fiz assim pra ele. Como era final do ano, então se eu saísse de 7 dias, eu tenho que esperar 45 dias para poder sair de novo. E aí acabava o ano e eu não ia desfrutar das 5 saídas que tinha direito do ano. Sim. Então a juíza de lá falou, vou dar aí 5 saídas para ele juntas. Nossa. Ele vai ficar pela primeira vez que ele tá saindo depois de tantos anos, 35 dias. Através de tudo isso, quando foi no dia 24 de janeiro de 2025, chegou aquilo que nós mais esperávamos, né? Aquilo que mais nós almejávamos. Nós estávamos muito felizes na possibilidade de uma liberdade monitorada, que seria uma liberdade de tornozeleira. Mas o Senhor sabia da alegria do nosso coração por algo, né, tão pequeno, na verdade. Renunciamos todos os advogados e deixamos na mão do Senhor. Agora é o Senhor que cuida. E quando nós entregamos tudo para Ele, que nos desconectamos com o advogado da terra,
ele vai e realiza aquilo que nós esperava, né? Nós aguardando a possibilidade de uma tornozeleira e ele vem dar a liberdade total. Perdão total da pena, né? Ou seja, não podemos viajar para fora do país, podemos ir aonde quiser sem ter que dar explicação para a justiça. Pedir autorização, né? A única autorização que nós pedimos agora é a do Senhor. Senhor, né? Senhor, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, né? E eu falei, uau! Então ele marcou algo com nós. Mesmo que nós saímos do lugar do encontro com Deus, ele não saiu do lugar do encontro. Cabe a nós ouvir a voz dele e voltar. Onde tu estás? Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui hoje posicionado. Hoje eu e minha casa estamos posicionados, porque nós entendemos quem o Senhor é na nossa história, né? Hoje nós estamos buscando contar a nossa história e divulgar a nossa história para que outras pessoas, outros jovens, não trilhem o mesmo caminho de dor que nós trilhamos. Amém. Porque é triste ver um pai, uma mãe, um sogro, uma sogra, uma esposa, há tantos anos fazendo este caminho para poder lá na frente ter a vitória, ter uma alegria. Se você pode, através do seu testemunho, através de um posicionamento, ou falar, olha, dá uma sacudida e fala, não trilhe esse caminho, porque eu já passei por aí. Cara, e o caminho é dolorido. Amém. Então, a maior intenção é divulgar Cristo Jesus, né, através do que aconteceu na nossa vida, mas para que outras pessoas não trilhem o mesmo caminho e sofra tanto quanto nós sofreu.